Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando aqui, direto da cidade de Belém, a transmissão da entrevista coletiva do técnico Daniel Paulista. Antes de dar boa noite ao treinador que já está conosco aqui na sala, passando um rápido boletim sobre a situação do zagueiro Carlão. Nós conversamos já com o Dr. Raí, médico do Guarani, que acompanha a delegação. O Carlão sofreu uma entorse de joelho. Ainda não é possível diagnosticar a gravidade da entorse, o tipo de tratamento, o que vai ser feito em relação à recuperação, prazo de recuperação do atleta. Ele será avaliado na chegada da delegação em Campinas, passará por exames, e aí nós poderemos emitir uma posição concreta sobre a situação do zagueiro Carlão, torcendo para que fique tudo bem com o atleta. Vamos então iniciar aqui a entrevista coletiva, dando boa noite. Boa noite, Daniel, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Só tentar reposicionar o microfone do Daniel, mas vamos abrindo aqui para a primeira pergunta já previamente enviada. Rafael Pio, Rádio CBN Campinas. Daniel, boa noite. Guarani mais uma vez manteve o padrão de jogo e aquilo que vem mostrando ao longo do campeonato, mas hoje não conseguiu chegar ao gol. No seu entendimento, o porquê disso? Qual foi o detalhe que fez com que o Bugre não saísse com a vitória? Olha, eu acho que primeiro nós temos que salientar a postura da equipe, que mesmo jogando fora de casa, no segundo tempo especificamente, foi bem superior ao adversário, né? Marcou em cima, pressionou o tempo todo, criou mais oportunidades, mas eu acho que hoje, como um todo, a gente não soube aproveitar as oportunidades que tivemos. Eu acho que as melhores oportunidades da partida foram nós, criamos pelo menos 5 oportunidades claras de gol, né? 2 no primeiro tempo e pelo menos 3 no segundo, né? Que seriam situações ali que foram criadas de jogadas trabalhadas, jogadas de variações que a gente vem trabalhando, a gente vem treinando, de movimentação do nosso ataque. Mas infelizmente a gente pecou nesse aspecto, né? Defensivamente a equipe se portou muito bem. Primeiro tempo a equipe tivemos um jogo mais equilibrado, onde o Guarani foi melhor em determinado momento, o Remo cresceu em outro, mas no segundo tempo o Guarani foi bem superior, né? Mas infelizmente não foi suficiente para que a gente saísse daqui com a vitória. E quando eu digo para os atletas que quando a gente não vence, porque não tivemos condições para isso, a gente tem que voltar com um pronto. Então esse ponto ele vai ser importante. Seguimos trabalhando nessa maratona que a gente está enfrentando, né? A gente já volta amanhã para sexta-feira ter um compromisso duríssimo contra a equipe do Curitiba dentro de casa, mas que temos que estar fortes, estarmos preparados para montar uma boa estratégia e procurar vencer o nosso mando de campo. Carlos Rodrigues, Rádio Central. Daniel, boa noite. Eu queria te fazer uma pergunta, que é uma dúvida que vem desde o Campeonato Paulista, que envolve Regis e Andrigo juntos. O seu antecessor tentou colocar os dois juntos, mas o Andrigo meio que isolado ou preso na ponta direita e acabou não dando muito certo. Agora você tem o Regis em boa fase, hoje estava suspenso, e o Andrigo voltando. Hoje a gente sentiu que ele não estava 100%, mas é um jogador que saudável pode ajudar bastante. Eu queria que você falasse, né, como que você enxerga esses dois jogadores juntos, se você enxerga dentro do seu modelo de jogo, como fazer para explorar o melhor do potencial desses dois sem perder o equilíbrio do time. Olha, acho que você tocou num ponto importante, que eu acho que é a questão de equilíbrio da equipe, né, das características dos atletas que a gente tem em cada partida. Hoje nós mudamos um pouco essa característica, até pela entrada do Pablo fazendo um atacante pela direita, porque nós precisávamos de força na parte defensiva quando não tínhamos a bola para bloquear um dos pontos fortes da equipe do Remo, que era as beiradas do campo, principalmente quando eles saíam com essa bola dominada. Então por isso que a opção pelo Pablo hoje, para dar essa consistência no setor defensivo. E acho que surtiu efeito em grande parte aí do momento até o Pablo estar em campo, né? O Remo teve muita dificuldade nesse aspecto e a gente conseguiu bloquear bem esse ponto. Como você disse, né? Eu acho que independente de se os dois vão jogar junto ou se a gente vai fazer opção por um, o outro vai ficar como opção, acho que isso é muito bom para o Guarani. O Guarani tem começado a demonstrar que vai ter um grupo competitivo dentro da Série B. Os atletas estão entendendo a metodologia de trabalho nossa
E a gente está muito satisfeito quanto a isso. É lógico que a gente sabe que existe ainda uma margem de crescimento, que a gente tem que trabalhar muitas coisas para evoluir, até porque a cobrança e o peso dessa camisa faz com que a gente tenha que, a cada jogo, a cada treinamento que a gente tiver, procurar ser melhor. Mas eu acho que assim, a gente tem boas opções, são 2 grandes jogadores que a gente tem ali para jogar, e vai muito daquilo que a gente entende de adversário que a gente vai ter, de equilíbrio da equipe que a gente vai precisar durante a partida. Os jogos são muito competitivos, são muito pegados, mas são 2 jogadores de muita qualidade e que a gente tem à nossa disposição. Lembrando sempre que o Andrigo está num processo ainda de volta, hoje se esforçou ao máximo dentro do que estava previsto dele estar atuando. Eu acho que para um atleta que ficou 17 dias sem um treinamento com o grupo liberado pelo departamento médico, é muito tempo ficando de fora, mas assim, é um atleta que vai, tenho certeza que aos poucos ganhando condição, ganhando o melhor da sua forma para estar sempre, quando for opção, ele está sempre contribuindo com a equipe. Vinícius Barel, Rádio Jovem Pan News Campinas. Boa noite, Daniel. Daniel, no primeiro tempo, o Guarani praticamente não pressionou a saída de bola da equipe do Remo. Depois, no segundo tempo, quando o Guarani subiu a marcação, passou a comandar as ações e as melhores chances de gol começaram a aparecer. Por que essa postura mais passiva no primeiro tempo, sabendo das dificuldades do Remo quando pressionado? Bom, primeiro a gente tem que entender... não analisar o que aconteceu depois, né? Pelos nossos estudos que a gente faz junto com a parte de análise de desempenho do clube, nós entendemos que a nossa estratégia para o primeiro tempo, para bloquear o ímpeto ofensivo do adversário, era congestionar principalmente as laterais do campo, coisa que fizemos com o Pablo e o Júlio pelos seus lados, junto com os nossos laterais, para que o Remo, que tem uma grande força ali nessa jogada, não tivesse efeito e a gente desgastasse bastante o adversário, né? Quem conhece, quem já veio a Belém jogar, sabe que a dificuldade aqui é muito grande, o gramado é de uma exigência física altíssima, né? de um desgaste muito grande, para que no segundo tempo a gente soltasse um pouco mais a equipe, subisse as marcações, tentasse pressionar, e foi o que aconteceu. A nossa estratégia foi bem desenhada, surtiu efeito em cima do adversário, tanto que no primeiro tempo, apesar de ter tido um equilíbrio, as melhores oportunidades foram 2 oportunidades que nós criamos, e no segundo tempo a gente acabou sendo bastante superior ao adversário. Poderíamos ter saído daqui com a vitória, mas pecamos, eu acho que no último passe, nas finalizações, mas faz parte do trabalho, seguimos em frente, eu acho que estamos no caminho certo, continuar trabalhando, procurar recuperar os atletas. Nós temos aí praticamente no terceiro dia já um jogo duríssimo contra o Curitiba, com uma viagem desgastante aí nesse meio, para que a gente possa na sexta-feira ter um bom jogo, fazer o nosso mando de campo, como fizemos no último jogo, para que a equipe volte a subir novamente na classificação e ocupar uma colocação melhor na tabela. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Daniel, um ponto conquistado fora de casa, não dá para desperdiçá-lo. É claro, o Guarani se aproxima dos líderes da competição, mas pela viagem, pelo emocional de ter jogado o derby, o Guarani sentiu a parte física na noite de hoje? Não, eu não vejo como a parte física. Eu acho que o Guarani hoje mostrou perante ao Remo que a sua parte física vem muito bem. O Guarani jogou um segundo tempo pressionando o adversário o tempo todo, e jogar pressionando em linha alta gera um desgaste maior, né? E a equipe fez um segundo tempo, mesmo tendo se defendido melhor no primeiro, mas fez um segundo tempo jogando bastante avançado, né? E isso fez com que a equipe do Remo estivesse muito desgastada. Acho que a gente teve uma partida superior fisicamente, mesmo o Remo conhecendo melhor o seu campo, já adaptado ao clima da cidade, né? As chuvas que acontecem aqui tornam as dificuldades ainda maior. Mas e não tendo outro ponto, né? O Remo não jogou na última rodada, então é uma equipe que estava no aspecto físico mais inteiro. E o Guarani, jogando no sábado, jogando agora na terça, mostrou consistência, mostrou força, e a gente espera que na sexta-feira, mesmo com essa maratona que a gente tem pela frente, novamente fazer uma boa partida, recuperar os atletas, ver quem que já vai estar em melhores condições físicas, para que a gente possa colocar uma equipe mais forte também e tentar superar a equipe difícil como a equipe do Curitiba. Elias Aredes, Rádio Brasil.
Daniel, muito boa noite. Eu queria que você falasse de jogadores que não aparecem para a torcida, mas tem uma função tática importantíssima. Queria falar basicamente do Júlio César. Queria que você descrevesse as funções que ele desempenhou em campo e se ele é importante para o conjunto da equipe. Não tenha dúvida, eu acho que não só o Júlio, mas todos os jogadores têm a sua parcela de contribuição dentro da estratégia, dentro do modelo de jogo que a gente joga. Eu acho que assim, a equipe precisa estar equilibrada, né? As características dos atletas que estão naquele momento jogando, elas têm que casar uma com a outra, né? Nós não podemos só ter uma equipe de atacantes e também não podemos só ter uma equipe de defensores. Então a gente tem que procurar, dentro das opções que a gente tem disponível, esse melhor encaixe entre as peças e dentro daquilo que a gente está vendo, dentro daquilo que a gente está assistindo do Guarani, é lógico que a gente sabe que tem mais coisas a acrescentar, mais situações a produzir, mas de uma maneira geral eu tenho estado satisfeito com o empenho, com a dedicação de todos. Hoje a gente mostrou, aprontou uma equipe com uma estratégia um pouco mais diferente, mais precavida no sistema defensivo, no primeiro tempo para desgastar mais o adversário, mas mesmo assim não abdicou de atacar, porque as duas boas oportunidades do primeiro tempo que tivemos já poderíamos ter saído na frente, e no segundo tempo colocamos a equipe toda para frente, marcando em um bloco mais alto, pressionando o adversário o tempo todo. Surtiu muito efeito, né? Nós criamos inúmeras oportunidades, mas pecamos no aspecto finalização, no último passe. Mas como eu digo para os atletas, vai ter dias que a gente não vai conseguir vencer, mas quando isso acontecer a gente tem que levar um ponto para casa, que tenho certeza que num campeonato competitivo como a Série B, um ponto fora de casa é extremamente importante, já que a gente vem de 3 jogos fora, 1 vitória e 2 empates. Então isso mostra a competitividade que a equipe está tendo jogando fora de casa, busca sempre pela vitória, e esses pontos tenho certeza que vão fazer a diferença lá no final do campeonato. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Boa noite, Daniel. Nos outros jogos a gente viu os 2 zagueiros abrindo para as laterais e o Bruno Silva jogando com o terceiro zagueiro quando o Guarani tinha a bola. E funcionou muito bem nos outros jogos. Hoje a gente não viu isso. Por que se deve? Pelo campo mais reduzido ou pelo desgaste físico, como já foi colocado pelos nossos companheiros? Não, eu acho que é mais pela condição do adversário. Tem adversários que nós vamos conseguir trabalhar melhor essa bola no nosso sistema defensivo para dar uma soltura maior aos nossos laterais. Mas hoje, pela equipe do Remo ter um sistema de muita força pelas beiradas do campo, isso não conseguiu surtir tanto efeito. É uma situação que isso vai acontecer durante a competição, mas a gente criou em outras situações, né, jogando com o Bruno mais por dentro, dando um pouco mais de liberdade no jogo de hoje para o Andrigo e para o Rodrigo desempenharem melhor uma função de meias, né, da equipe, e isso também funcionou, né, mais uma alternativa que a gente conseguiu. É lógico que a gente sai daqui hoje com 1 ponto somente, viemos aqui para buscar os 3, mas pelo que a equipe apresentou, principalmente no segundo tempo, mostra que a equipe está no caminho certo e eu tenho certeza que outras vitórias virão aí pela sequência da competição. Albert Cavalcante, Rádio Portal Futebol Interior. Daniel Paulista, boa noite. Pelo que o Guarani apresentou na partida de hoje, um empate fora de casa foi um resultado justo? Ou o Guarani, pelo que ele apresentou, pelo que ele produziu durante os 2 tempos, a vitória seria o melhor resultado? É difícil você falar em justiça, né, dentro do futebol. Eu acho que pelas oportunidades que criamos, a gente não teve talvez a competência, né, de acertar o último passe ou talvez caprichar um pouco mais nas finalizações, mas eu acho que isso acontece, faz parte do jogo, faz parte do futebol. Eu acho que a equipe do Guarani tem um dos melhores ataques da Série B até o momento, então o sistema ofensivo tem funcionado, a equipe tem produzido gols sempre de jogadas trabalhadas, de jogadas treinadas. O Guarani não fez nenhum gol ainda de uma jogada de bola parada, uma falta lateral, um escanteio ou até mesmo uma penalidade. Então, assim, o sistema ofensivo ele está funcionando. Eu acho que o caminho é esse, é continuar produzindo, é continuar criando, que acho que o mais fácil é criar, o mais difícil é criar, e a gente vem conseguindo isso dentro das partidas. Eu tenho certeza que os gols eles vão continuar saindo, a gente vai continuar conquistando os resultados.
E vamos seguir trabalhando. Eu acho que fizemos uma boa partida, principalmente no segundo tempo, dominamos completamente o adversário, poderíamos ter saído com a vitória daqui, mas, como eu digo, quando não dá para ganhar, quando não tivermos condições de vencer, a gente leva sempre um ponto para casa. Eduardo Martins, portal Hora Campinas. Boa noite, Daniel. Hoje foi o 5º jogo do Thales na Série B e o 5º jogo que ele foi advertido com um cartão amarelo. Queria perguntar para você se preocupa essa sequência de cartões amarelos do principal, ou de pelo menos um dos principais zagueiros que você tem à disposição no elenco. Lógico que os cartões amarelos preocupam, mas a gente entende também que os atletas eles têm que chegar firme nas divididas, né? Principalmente os zagueiros, são jogadores que têm muito contato físico dentro dos jogos, em determinados momentos, por critério da arbitragem, em faltas que às vezes não são tão fortes, se aplica um cartão amarelo e às vezes em faltas que são muito pesadas não se aplica, então a gente às vezes não entende muito esse critério, mas quanto menos a gente perder jogadores por esse ponto vai ser importante, mas de uma maneira geral estou muito satisfeito com a pegada dos nossos zagueiros, da intensidade de marcação que eles estão colocando, e isso tem feito a equipe crescer defensivamente. Já vamos para o segundo jogo sem tomar gol, e isso é extremamente importante para que a equipe continue crescendo dentro da competição, buscando resultados melhores, porque quando você não sofre gols, com certeza você está se aproximando mais das vitórias, e é dessa forma que a gente vai seguir trabalhando. Thiago Andrade, podcast Bugrecast. Daniel, a gente viu que o Guarani jogou hoje com uma marcação com linhas mais baixas que habitualmente. Também a gente viu uma escalação com um ataque veloz mais para frente. Sabendo que o Guarani fez hoje, em termos de distância, a viagem mais longa dessa competição, e também no intervalo de uma semana a gente vai enfrentar 2 adversários considerados confrontos diretos pelo G4, o quanto a prevenção do desgaste físico influenciou na forma do Guarani jogar e também na escalação para o jogo de hoje. Obrigado, boa noite. Bom, a escalação, como eu já disse, né, a escalação é sempre em virtude do adversário, da estratégia que a gente monta. Às vezes a gente não muda atletas, mas muda o jeito de jogar, e eu acho que hoje isso foi um exemplo, né? Nós sabíamos da dificuldade que é enfrentar o Remo aqui em Belém, das dificuldades de gramado, do clima, da umidade, de tudo que acontece aqui, da chuva, que todo dia tem uma carga de chuva muito grande e torna o gramado aqui pesado, de uma condição que geralmente as equipes quando vêm aqui não estão acostumadas, e as equipes daqui, Remo, Paysandu, sempre levam vantagem. Então dessa forma a gente optou por uma escalação mais forte no sistema defensivo, com 2 linhas bem postadas na marcação, com força nas beiradas do campo para bloquear as jogadas ofensivas do Remo, já que eles têm o seu grande poder pelas laterais, e conseguimos, para que no segundo tempo a gente tentasse abrir mais equipe e tentasse buscar a vitória. Acho que fizemos isso, conseguimos jogar dessa forma, criamos inúmeras oportunidades, mas hoje, infelizmente, não foi o nosso melhor dia nesse ponto, e a gente saiu daqui com um ponto, mas tenho certeza que é um ponto importante e que vai lá na frente fazer toda a diferença. Daniel, terminamos aqui as perguntas já enviadas pela imprensa. Bom descanso, boa viagem de volta, né? Boa preparação, já tem jogo logo emendado aí na sexta-feira, né? Jogo importante para a gente. É grande, né, Ortiz? A gente está indo para o terceiro jogo em 6 jogos, né? A gente jogou sábado, jogou hoje aqui em Belém, uma viagem desgastante, o voo atrasou, para quem não sabe, nós chegamos aqui por volta de 3 e alguma coisa quase da madrugada, 4 horas. Quase 4 horas da manhã, e tudo isso dificulta, né, essa recuperação, o descanso dos atletas, mas são situações que fogem do nosso controle. Amanhã a gente já volta para Campinas, para na sexta-feira já tem o Curitiba novamente. Então, assim, é uma maratona grande, pesada, mas que a equipe vem respondendo no campo, e a expectativa é que a gente continue dessa forma, sempre pontuando, sempre competitivo, se mantendo na parte de cima da tabela, para, como eu já sempre disse, chegar no final, lá nas últimas 10 rodadas, a gente tem, quem sabe, condições de brigar por um objetivo maior. Bora recuperar todo mundo, torcer para que o Carlão também fique bem, né? Com certeza. Venham boas notícias lá. Temos boas notícias, e o quanto mais jogadores à disposição, sempre melhor. Obrigado, Daniel. Obrigado pela entrevista. Valeu, pessoal. Estamos encerrando aqui a entrevista coletiva. Agradeço a todos. Tenham uma boa noite.